sejam todos bem-vindos na oficina Gastronomia Também é Arte. Eu me chamo Jéssica, eu sou nutricionista, esse é o Osni é o auxiliar, o chefe, que vai nos auxiliar durante esta oficina. Estamos muito felizes de ter você aqui conosco. Antes de eu começar a explicar o que vamos fazer, eu gostaria de mostrar para você quais são os materiais que você vai receber por participar desta oficina. Então, essa oficina, ela está acontecendo com o nosso grande patrocinador, que é a Whirlpool, uma empresa referência no que faz, e é ela que está nos oportunizando a ter esta grande oportunidade de sustentabilidade e empreendedorismo. Então, a partir do momento que você está aqui conosco, você vai receber uma cartilha com várias receitas que vão te auxiliar nesse processo. Vai receber também um avental todo plotado com o nome da empresa também para te auxiliar. E, por fim, um certificado de participação, né? Então, você vai sair daqui dessa oficina pronto para exercer essas receitas e, junto a isso, certificado. Tá? E aí, para iniciar, eu gostaria de explicar como que vai ser, né? O que nós iremos executar. São 3 receitas, cada receita tem uma intenção. 2 delas é para te auxiliar a ganhar dinheiro, que todo mundo quer e todo mundo gosta. São receitas fáceis, receitas práticas, que eu tenho certeza que você de casa vai conseguir fazer. Então, dessas 3 receitas, a primeira é uma receita de um pão artesanal que está na nossa cartilha. A segunda receita, ela é uma receita de reaproveitamento de alimentos, pensando em sustentabilidade. E a última receita é uma receita que também pode te ajudar no teu negócio para venda como uma opção de empreendedorismo, tá? Então, para iniciar, eu quero te convidar a pegar a sua cartilha. Lá na página 16, tem a receita pães artesanais. Essa receita, ela é base de pão de abóbora. Ou seja, você pode utilizar a abóbora, que é aqui o ingrediente principal, mas tu pode pensar em tubérculos para substituir essa abóbora. Jéssica, nutricionista, o que é tubérculo? Tubérculo é tudo aquilo que vem da terra. Então, vamos pensar junto. Beterraba, da terra, batata doce, aipim, cará, cenoura. Então, olha que legal, você vai aprender a fazer uma base de receita, que seria o pão de abóbora, mas tu pode substituir esse tubérculo por vários outros tubérculos, como esse que eu acabei de citar, tá? Outra dica da nossa receita número 1, é que a gente vai fazer uma adaptação. Não tem problema e vai dar super certo se você quiser seguir como está aqui na nossa lista de ingredientes. Mas para esta receita número 1, depois de o chefe testar e eu juntamente com ele, nós percebemos que era melhor para o resultado da nossa receita tirar o ovo e substituir por leite. Sou intolerante à lactose. Pode usar os leites zero lactose. Ou água. A água também vai auxiliar nesse processo. Por que eu fiz a troca? É só porque esse ingrediente, o leite e a água, ele traz mais umidade para a massa. Ou seja, vai deixar que o seu pão fique mais fofinho. E além de garantir uma durabilidade maior para o seu pão. Mas se você quiser fazer com ovo, também não tem problema. Outra coisa que a gente fez aqui nessa receita, para ela ficar um pouco mais acessível, foi tirar o queijo de Minas. Queijo de Minas aqui no sul, ele é um pouco mais difícil de se encontrar. Então, pensando para que fique uma receita mais acessível para quem está participando da oficina, nós tiramos o queijo. Ah, mas eu quero colocar queijo, porque eu sou rica, eu quero comprar. Não tem problema, pode colocar, sem problemas a receita vai dar super certo. Mas essa que a gente vai fazer tem essas 2 alterações. Nós substituímos o ovo pelo leite e vamos tirar o queijo. Apenas, só isso. Então, mão na massa, vamos colocar então aqui os processos, a gente já deixou separadinho. O que a gente fez? Qual que é a ideia principal dessas receitas? É vocês lembrarem de que tudo que nós formos fazer aqui, a ideia é gerar menos lixo. Olha, se você quer saber se você está fazendo uma receita
que conta como sustentabilidade, olha para os seus lixos. Veja se seus lixos tá indo muita casca, muita semente, porque o nosso objetivo aqui nessa oficina é garantir que você cuide do meio ambiente, cuide da sua saúde e, além disso, experimente uma culinária deliciosa, que quem não gosta, todos os lugares que a gente passou, as pessoas torciam o nariz, mas não gosto de abóbora, mas não gosto de batata doce. Eu garanto que você vai comer e nem vai sentir que é. Então aqui, para iniciar a nossa receita, nós cozinhamos a abóbora cabotiá. Qual que é a abóbora cabotiá? Sabe aquela abóbora de bruxa, do Dia das Bruxas? É aquela abóbora lá. Quero usar a abóbora seca, que é aquela que parece uma garrafa. Pode usar, não tem problema. Lembra que eu falei que tudo que é tubérculo vai ser substituído pela abóbora. Mas aqui, a gente usou essa daqui, a abóbora cabotiá. E qual que é a ideia? Nada vai para o lixo. Então, a primeira coisa que nós vamos usar é a polpa dela. Então, ela foi cozida, nós tiramos a casca primeiro e não jogamos fora. Guarde as suas cascas para a tua receita número 2, tá bom? Então, tiramos as cascas desta abóbora e apenas com a polpa dela, cozinhamos bem a polpa e vai fazer como se fosse um purê. Não precisa colocar sal, não vai colocar açúcar, não vai nada. Cozinha na água e depois amassa ela para fazer como se fosse um purê, tá? Aqui nós vamos colocar ela dentro de um bowl, porque ela é a nossa base. Você está me lembrando aqui que tem 500 gramas, tá? Então, eu vou ensinar vocês duas coisas. Nós vamos falar em gramatura porque a gente tem o acesso a balança de precisão. Deixa eu mostrar aqui para vocês a que eu usei. Eu usei essa balança aqui, ó. Ah, mas eu não tenho essa balança. Não tem problema. Você vai usar em medidas caseiras. E aí, deixa eu pegar aqui minha colinha. Tu vai usar 2 xícaras, de abóbora cozida. Xícaras cheias. Xícaras de casa, xícara que faz bolo, xícaras cheias. Mas o que seria legal você usar a gramatura? Porque te dá mais precisão, tanto para receita quanto para ganhos financeiros, tá? Então, é uma dica. Se você tem a condição de usar a balança, 500 gramas. Se não, pode usar as xícaras. 2 xícaras de abóbora é o que a gente usou aqui para essa receita, tá? Então, coloquei aqui a abóbora. Vou colocar aqui o açúcar. Aqui tem 75 gramas de açúcar. E aí, esse açúcar que nós estamos usando, você vai perceber que ele é mais cristalizado e ele é um açúcar mais escuro. Porque qual que é a ideia? A ideia das nossas receitas é mostrar para vocês saúde. Então, às vezes, em casa, o que você tem é o açúcar refinado. Dá para usar, chefe, o açúcar refinado? Dá para usar o açúcar refinado. Mas a ideia aqui é sustentabilidade com saúde. Vamos pensar, da onde que vem o açúcar? Da cana. E a cana, o caldo de cana, quando você vai experimentar, ele não é mais escuro? Ou seja, como é que esse açúcar chega branquinho na tua mesa? É porque ele passou por um processo de refinação. Por isso que ele se chama açúcar refinado. E aí, pensando na ideia de sustentabilidade e saúde, eu gostaria de te incentivar a fazer o consumo de um açúcar mais próximo do que é o natural de onde ele vem. Um açúcar mascavo ou um açúcar demerara. Mas Nutri, isso é muito caro, esses açúcar. Sim, mas quando você começa a consumi-lo, você tem que pensar que a quantidade dele não pode ser como já está acostumado no açúcar refinado. Porque a ideia é que você consuma menos e traga mais saúde. Então, quando o açúcar ele preserva a cor dele, aquela tonalidade mais amarronzada, a gente garante ferro, você está te auxiliando outros minerais que te auxiliam na saúde. Então, aqui nós usamos o demerara. E eu gostaria de te incentivar, se você puder, a diferença é de centavos para o refinado, a usar o demerara ou o mascavo. Se não, segue a sua receita com açúcar refinado, mas deixa eu te contar que a palavra refinado vem de uma coisa muito triste. Que foi refeito várias vezes e finado de morte. Por isso que chama refinado, de finados. Ou seja, ali não tem nenhum nutriente bom para a tua saúde. A gente só está consumindo o que está lá, muito bem, você acabou de falar, o que está lá está morto. É refinado. Ele vem de finados. Depois dessa dica que eu estou te dando, tenho certeza que você vai repensar sobre comprar o açúcar refinado.
Então, coloquei aqui o açúcar, vamos colocar o sal, tá? 20 gramas de sal ou uma colher de sopa cheia. Então, dá para fazer com as coisas que tu tem em casa. A colher que eu estou usando é essa colher aqui, ó. Bem fácil de utilizar essa medida caseira em casa, né? A colher de sopa. Coloquei também o óleo de soja, eu estou utilizando aqui. Para o óleo de soja, nós estamos usando 100 ml ou meia xícara. A xícara que tu pegou para colocar abóbora, tu pode usar ela como base para os outros também. E aí o fermento biológico. Esse fermento biológico aqui, eu gosto de falar que é aquele que parece cupim, né? Sabe, quem já morou em casa de madeira sabe, a gente já morei em uma, eu sei, quando chovia isso aqui, olha, então é esse aqui que a gente vai utilizar. O fermento biológico, o fermento de cupim, tá? Então, vamos colocar aqui na nossa receita. E aí, eu vou mexer ela aqui. Olha só. Vai ficar um purezinho. Enquanto a gente fazia as oficinas, a gente escutou algumas pessoas dizendo que fazia com elas cruas. A gente teve várias histórias, né, de como faziam os pães. É muito cultural aqui no Sul fazer pão. Isso é muito bom, essa tradição, porque você garante um pão saudável, um pão artesanal. Eu sempre perguntava assim para as meninas, né, ou para quem estava nos acompanhando: tu já pensou pegar esses ingredientes e colocar dentro de um pacote de supermercado? Tu acha que vai garantir 3 meses de validade, como o pacote de pão nos diz? Aquilo ali é cheio de coisas que acabam não auxiliando a saúde, de aditivos que não auxiliam na saúde. Então, olha que delícia você fazer industrializante, isso mesmo, tudo industrializado. Então, olha que delícia poder fazer um pão, que depois eu vou te falar o quanto custou. Eu tenho certeza que você vai querer colocar isso em prática. Então, aqui, ó, a gente fez um purezinho, misturou eles bem simples, né? E aí, agora vem o ponto. Vamos colocar o leite. O leite dicas de ouro. Depende muito do teu ambiente. Sabe aquela história de que se o dia tá frio, o pão não cresce? É verdade, porque influencia. A gente colocou uma bactéria ali dentro, que foi o fermento. E o fermento, ele só vai agir no calor. Então, ele precisa estar num ambiente mais quentinho. Nutri, como eu faço? Tá frio aqui na minha cidade, não sei como eu vou fazer. Nós temos uma dica. Você pode colocar o forno, pré-aquecer o forno, né? Então, tu pode colocar o teu forno de casa para pré-aquecer, desliga e depois você vai colocar essa massa ali dentro do forno para ela desenvolver em 40 graus. Desligado o forno, tá? Não esquece, desligado. É como se você fizesse uma estufa. Nas grandes padarias, eles têm a estufa, o armário de estufa. Mas, como a ideia é incentivar que você também faça na tua casa para começar o teu negócio, você também pode, tá? Saiba que você também tem essa estrutura em casa. Então, pega o teu forno de casa mesmo, dá uns 5 minutos e aí desliga e coloca a massa para ela fazer esse processo. Se é um dia frio, hoje, por exemplo, tá um dia frio, tá chuvoso, então você pode fazer essa opção. Se não, quando você estiver amassando, você já vai perceber que a massa vai dar o ponto ideal. Então, o que eu gostava muito de frisar? Às vezes a gente vê umas receitas que dá certinho, você faz ela certinho e na hora ou fica muito duro ou fica muito mole. Então, o trigo, ele depende, a quantidade de trigo, por exemplo, que a gente quer utilizar aqui na nossa receita, ela é de 800 a 900 gramas. Por quê? Depende do ambiente e da sua mão. Cada mão tem uma temperatura diferente. Você já foi enrolar brigadeiro e aí passa margarina e às vezes fica ainda tudo grudando? É porque eu sou uma pessoa, por exemplo, que a minha mão acaba pegando uma temperatura maior, tá? Então, depende muito do ambiente. E a gente vai mostrar aqui, o chefe vai começar a fazer, pode começar, Uzi, por gentileza? O Uzi vai começar aqui a colocar a quantidade de farinha de trigo. Uma dica, pode utilizar a farinha de arroz. Se tem alguma intolerante ao glúten, enfim, ou tá com algum problema digestivo, pode usar a farinha de arroz, tá? A farinha de arroz, ela é uma opção. Mas também você pode utilizar farinha de aveia, também é uma outra opção que você pode estar colocando para este pão.
E aí me perguntavam assim: Jéssica, e a farinha de integral? Eu tenho dificuldade de trabalhar com ela. A farinha integral, se você erra o pão fica muito duro. É o pão tijolo. Taca na cabeça do amigo, já era. Então, não é muito fácil de utilizar a farinha de trigo integral. Então, qual que é a dica que eu te dou? Ai, mas eu tenho uma vontade, eu quero que meu pão fique mais integral. Você pode colocar sementes de chia, de linhaça, de semente de abóbora, semente de girassol. Então, vai fazer a massa que o chefe vai nos mostrar o ponto ideal. E assim que essa massa ficar pronta, você pode colocar esse mix de semente e colocar para deixar crescer e assar. Você vai ter um pão integral, sim, porque e rico ainda em outras fibras, tá? Então, a dica para este pão aqui, para este pão artesanal, a ideia é ou a farinha de trigo branca, não tem problema nenhum de utilizá-la, ou farinha de arroz ou farinha de aveia. Mesma quantidade, tá? Essas duas farinhas, tanto a de aveia quanto a de arroz, elas são mais fininhas. Então, você não precisa se preocupar na quantidade. É mais ou menos isso, de 800 a 900 gramas. E por que eu estou falando mais ou menos? Por causa da temperatura. Essa é a dica de ouro para o teu pão dar certo. Outra coisa, pão é terapia, é para relaxar, é para fazer aos poucos. Então, o Osni ele vai começar a fazer o processo ali, ele começou a fazer a parte da sova, ainda dentro do bowl, não tirou dentro do bowl. Você pode mostrar o movimento, como é que você faz? Ele puxa toda ela como se fosse esfregar uma roupa. A dona de casa disse para ela, isso aqui é facinho, né? Pegando aqui, ó, como se a gente estivesse esfregando na roupa mesmo. E aí aqui vai fazer esse processo. Pega ela e coloca. Você vai sentir que ela vai começar a desgrudar da mão, para daí então você passar para a tua mesa, para a sua bancada. Mas até então é isso. Se tiver muito mole essa massa, aí vai colocando a farinha de trigo. E bem aos poucos, bem com muita calma, para trabalhar a paciência. Teve uma pessoa que falou assim: ah, eu não tenho, eu já coloco tudo junto e aí vai ficando duro, aí eu coloco mais leite, no final fica uma massa enorme. Claro, né? Porque foi fazendo várias vezes uma etapa e aí os ingredientes se perdem ali. Porque quanto mais trigo você vai colocar, teria que ter sido mais fermento, teria que ter ido mais açúcar. Então, por isso que o pão, o segredo do pão é o processo. Ele é lento, ele precisa ser feito de forma mais delicada. Então, agora o Osni colocou para a bancada, né? Então, ele passou o trigo ali para a bancada e ele vai continuar sovando, sempre buscando a massa e aí joga ela para frente. Busca a massa e coloca ela para frente. Este é o processo ideal para fazer a sova, tá? Enquanto ele está fazendo ela ali, eu só quero ir mostrando aqui a quantidade de farinha. Ainda a gente tem bastante farinha. Assim que ele finalizar, a gente vai mostrar para vocês o ponto ideal para este pão, tá? Parece massinha de criança, massinha de modelar, e aí você vai saber qual que é o ponto ideal para isso. Eu vou deixar aqui do ladinho, né, Osni, que você vai pegando ela aqui. E aí eu gostaria também de lembrar que qual que é a nossa maior ideia aqui com esta nossa oficina? É de trazer para você a sustentabilidade dentro da alimentação, pensando em não jogar nada fora. Então, até separei aqui para vocês olharem, essas aqui são as sementes. Essas são as sementes de abóbora. O que a gente pode fazer com isso, Nutri? Semente de abóbora, ela é muito boa para quem tem problema no coração, quem tem hipertensão, quem precisa melhorar o colesterol, porque o colesterol está alto, então precisa melhorar. Então, ela tem gordura e gordura boa, fibras boas que auxiliam diretamente no teu coração. Então, além de ser algo saudável, você não jogou nada fora, você conseguiu consumir todo este alimento aqui de forma integral. Então, a polpa foi para o pão. A semente, você pode pegar uma frigideira, não precisa colocar óleo, nada em cima da frigideira e coloca a própria semente e aí você vai deixar ela ressecar. Você vai sentir como se fosse uma pipoquinha, assim, e fica um lanche. Você pode comer ela normal, como um petisco, ou pode também jogar em cima de salada, pode colocar em cima do pão, aqui fica bem lindo, faz esse pão, depois joga lá por cima. Então, a gente não jogou nada fora
hora deste ingrediente, que é a abóbora cabotiá, tá? Enquanto o Osni vai finalizando a massa do pão de abóbora, eu vou apresentar para vocês a receita número 2, que é um chips de casca de legumes. Quais legumes que nós estamos usando aqui? A casca da abóbora, mas nós também vamos utilizar a casca da batata doce. Por quê? Porque a batata doce vai entrar na nossa receita número 3. E nós somos uma equipe que trabalha com reaproveitamento de alimentos. Então, por isso que o nosso chip desta oficina é um chip de legumes de casca de abóbora cabotiá, né? Casca de abóbora cabotiá, junto com a casca da batata doce, tá? Jéssica, eu tenho aqui em casa casca da batatinha que ontem a gente fez maionese e aí eu ia jogar ela fora. Guarda, que dá para colocar aqui. Casca de cenoura, casca de beterraba, casca de chuchu, é verdade. Pensa no que você ia utilizar na sua casa, que você iria jogar. A única que não vai dar certo é a de aipim. Joga ela fora, que sua língua vai cortar tudo, não vai dar certo. Essa não dá. Os demais, até de berinjela. Qual que é a ideia? É desidratar. Nós vamos tirar a água deste alimento aqui, tá? Então, o que que eu fiz? Uma dica para vocês para a receita número 2. Como eu sabia que nós iríamos fazer essa oficina, eu tirei, né, para fazer o purê e eu deixei nesse pacote, nesse bolzinho mesmo, com água, tá? Essas cascas, elas podem ficar dentro da geladeira com água por até, eu vou falar 3 dias, tá? Mas a gente já viu até que dá para ficar uns 5 dias também, não tem problema. Então, você pode esperar ter um estoque ideal de cascas para poder fazer essa receita número 2, que é um chips de legumes. Então, aqui, ó, eu vou colocar as cascas de batata doce e eu vou secar elas. Eu estou usando um papel toalha, mas você pode usar na tua casa um pano de prato, tá? Então, se pega 2 panos de pratos ali limpinhos, né, sequinhos, porque a gente só quer secar. E pode usar um paninho que você tem em casa. Um pano de prato já vai conseguir fazer essa mesma função do que eu estou fazendo aqui, tá? Então, aqui, ó, tô secando ela. Aqui, ó, o Osni já está com um ponto. Vamos fazer só uma pausa aqui para eu poder explicar. O Osni já conseguiu chegar no ponto ideal. Este é o ponto dela. Estica ela, Osni. Ó, ela tá tendo elasticidade, não tá grudando na mão dele. Tu pode mostrar ali as tuas mãos também? Ó, não gruda na mão. Então, este é o ponto ideal. Não está esfarelando, né? Que às vezes, se tivesse esfarelando, você tem que pensar. Tá seca demais, coloquei farinha demais. Modelar, né? Isso. Vamos pensar, pensa na massinha de modelar. Quem tem filho pequeno sabe qual que é o ponto da massinha de modelar. E quem não tem, tem os netos. Mas assim, a ideia é essa mesmo. Pensa numa massinha de modelar, porque essa é a ideia. Você vai modelar o seu pão, tá? Agora o Osni, ele vai cortar esta massa. E diferente de outras, como a ideia é para venda, né? E quero que vocês pensem num formato bonito para esse pão, não precisa deixar essa massa descansar para depois fazer o modelo que você quer. Você já pode fazer o modelo do seu pão direto na forma que você vai colocar para assar, tá? Então, é isso que o Osni vai fazer agora. Ele vai começar já a modelar para fazer o formato que é do pão. E aí, Osni, eu acho que é legal a gente explicar mais ou menos como é que você continua lavando roupa. Ó, esfregando a roupa, mas agora foi para frente e voltou para trás. Olha como é que ele vai ficar, um rolinho. Olha como que... E olha que outra coisa, gente. Aqui, ó, tem uns pedacinhos da própria casca mesmo. Porque essa é a ideia, né? A própria abóbora, às vezes o teu purê de abóbora, ele não vai ficar um purê líquido. Pode ficar um purê com pedaço, porque isso é legal. Quando a gente for fazer o corte, você vai ver que incrível que vai ficar esse pão. Então, aqui, ó, ele já fez um formato
Pode fazer mais um só para... Hambúrguer. Ah, tá. Ah, ele vai fazer um formato agora de hambúrguer. Essa é uma ótima dica para quem tem criança. E a criança não consome tubérculo. A criança não come nada de verdura, nada de legumes. Quantas oficinas que nós fomos e as pessoas dizem assim, ó, eu não como. Eu detesto abóbora. Não, e aí depois saía querendo levar e comer. E outras crianças que participavam também da oficina, quando viam assim, torciam o nariz. Mas sabe o que a gente fala para pessoas assim? Que é um pão amarelo, um pão yellow mais chique, né? É. Então, qual que é a ideia? Evidenciar a cor do pão. É um pão amarelo. É um pão que, por mais que ele tenha o tubérculo, tenha a abóbora, a ideia é focar na cor dele, principalmente para quem tem criança, porque eu tenho certeza que eles vão degustar e vão gostar bastante. Então, aqui, o Uzi fez um formato e fez um formato de pão de hambúrguer. É uma opção para você colocar um hambúrguer com alface, aqui no final ele já está mostrando aqui o que já foi assado, né? Mas só para vocês visualizarem. Olha que lindo. Vamos cortar ele, mas antes de cortar, Osni, vamos mostrar como você modelou ele? Então, se fosse em casa, né, para fazer, geralmente a gente faz o quê? Uma bolinha, né? Pega a massa e faz uma bolinha. E aí, olha só, o tanto de imperfeições que fica. Exatamente. Quando ele cresce, ele não vai fechar, ele vai dar ar ali no meio. Então, não vai ficar um formato ideal. E aí, nós vamos dar uma dica de ouro. Você vai utilizar esta parte da tua mão, né, da palma da sua mão, e vai empurrando para baixo. Ó, assim que vai modelando ela, encosta ela na tua base, né, na tua mesa, e vai fazendo assim. Olha como ela fica. Ela fica lisinha por cima e aí ela fica toda ali puxadinha para baixo. E aí, então, depois disso, a outra dica, né, que a gente gosta de dizer é que você, aqui, ó, o Ozzy já deixou untada a forma, então ela tá untadinha, untada com óleo, né, o azeite, e aí eu vou colocar já este pão aqui que ele já modelou para que ele possa descansar e crescer no formato da forma. Essa forma que nós estamos usando é uma forma pequena, tá? Então, dá para colocar ela assim, né, na forma e deixa ela crescer, mas também tem a opção agora que a gente quer mostrar para vocês, que é a opção do pão de hambúrguer. Então, pega a gema de um ovo, né? Tu vai separar ali a gema do ovo e aí você vai pincelar em cima desta massa. E a ideia é trazer para este pão uma temperatura mais bonita, porque ele vai ficar uma cor bem bronzeada, uma cor do verão esse pão. Então, qual que é a ideia? Ó, aqui nós pincelamos a gema de ovo e colocamos por cima o gergelim, que é o que você vai fazer agora para nós, né? Só que depois ela tem que crescer, aí depois sim. Isso, isso. Então, aí agora ele vai passar o ovo, a gema, né? Não só a, 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 a clara, a gema. E aí, esse daqui você pode colocar, já que nós estamos falando de sustentabilidade, essa clara você pode utilizar num preparo de uma sopa, você pode jogar na tua sopa, ela vai cozinhar, você pode bater ela em neve para fazer algum outro tipo de pão de ló, um mousse também de chocolate. Então, nada de jogar fora. Mas o mais prático é no próprio ovos mexidos você fazer tá rico em proteína e não descartar. Então, aqui nós utilizamos essas claras para enriquecer as nossas receitas. É o ovo mexido, junto com esse próprio pão. Você pode fazer aqui, ó, a clara mexida e comer com pão aqui que a gente está ensinando para vocês. Então, nada de desperdiçar, tá? Esse é o foco. Então, aqui uma coisa que o Ozzy me lembrou é que o gergelim, você só vai colocar depois que o pão cresce. Isso. Por quê? Porque se a gente coloca ele aqui agora, o gergelim vai ficar tudo junto num só lugar e a gente não quer isso. Então, o nosso pão, este pão que estava aqui, ele cresceu. Depois de ter passado aqui a gema, né, do ovo, ele cresceu. E antes de colocar para assar, a gente colocou o gergelim branco, mas poderia ter o preto também, porque tem duas opções de gergelim. Então, essa aqui é uma opção. Pode cortar pra gente, por gentileza? Porque aí vocês vão conseguir ver a cor que ele ficou e a textura que esse pão vai ficar.
tá? Então, ó, olha que bacana para você colocar alface, tomate, um hambúrguer, uma maionese caseira também, né? Enfim. E aí, olha só, a textura que ele fica bem macio, ó, como ele fica macio. E olha a cor que linda, né? Então, é um pão nutritivo, um pão bonito. Imagina esse aqui com hambúrguer, com alface, com queijo também. Fica um lanche completo, né? Para uma refeição completa. E também a opção do pão de assado. Você pode mostrar aqui para nós, por gentileza? Aqui, ó, ele cresceu, né? Essa massa cresceu. O chefe fez um truque aqui de chefe, fez um corte com um detalhe. Você utilizou uma faquinha bem fininha, foi isso? Então não precisa ter gilete, ter algum equipamento mais elaborado, não. Você pode pegar uma faca com a ponta bem fininha e ela aqui espera crescer. Sempre esses detalhes, a finalização é sempre quando tá num tamanho ideal para levar para o forno, tá? Então, aqui, ó, o chefe esperou crescer, Pincelou. pincelou ali, né, o ovo, e aí fez o corte com uma faca fina, para dar este detalhe aqui, tá? Depois nós vamos arrumar a mesa para vocês visualizarem, e aí vocês vão conseguir ver como é que ficou essa textura também, tá? Então, essas são as dicas aí para os pães artesanais, da página 16 da nossa cartilha. E aí, a ideia é te incentivar a fazer esse pão, principalmente pensando nas cores dela, na sustentabilidade também que esse prato vai te trazer. E as opções, não precisa ser só o pão com a margarina ou o pão com requeijão. Não, dá para poder comer eles de outras formas e de outros formatos também, o que vai enriquecer ainda mais o teu negócio ou até o teu paladar, tá? E a receita número 2, ela não tá na cartilha, mas ela é muito simples, como eu estava falando para vocês, né? Então, a gente pegou as cascas do que a gente já tinha separado, porque são as cascas que nós iremos utilizar para nossas receitas aqui. Então, coloco as cascas e vou secá-las, tá? A gente quer fazer uma desidratação nessa... Acho que aqui vai dar, obrigada. Obrigada. Então, aqui, ó, a ideia é uma desidratação. Vamos tirar também, assim como eu já sequei as cascas da batata doce, nós vamos secar as cascas da abóbora, tá? Lembrando que se você... eu tenho pano de casa, um pano de prato limpinho, sequinho, já vai fazer essa função aqui, tá? E aí, esta receita é o que tem. Então, o que temos de casca para hoje são essas duas. E o que eu tenho na minha despensa, tu vai olhar na tua despensa, de temperinhos desidratados. O que entra? Orégano, tomilho, chimichurri, pode ser o limão pepper. Então, eu olhei o que eu tinha aqui na minha despensa, o que eu queria utilizar, né? O que eu não precisa sair comprando, é o que você já tem em casa, é as coisas que você já tempera a tua alimentação. E aí você vai colocar aqui uma colher, nós estamos usando esta colher aqui, ó. Uma colher de chá, tá? De cada um desses. Então, eu vou só colocar todos os meus temperos aqui dentro. Páprica defumada. Cebolinha desidratada. Nutri, posso usar, Jéssica, posso usar a cebolinha natural, aquela que você compra no mercado? Pode. Qual que é o grande problema? É que se depois você quiser guardar essa receita, ela vai murchar. E a ideia é que você deixe até num vidro de conserva para você ir consumindo durante a semana. Então, a gente quer tirar a água desse alimento, a gente quer desidratar. E se você pega uma cebolinha natural, ela vai soltar água, tá? Então, a ideia é que seja desidratado. Essas coisas são bem fáceis, são baratas porque elas são leves. Então, quando você vai testar, isso, você está lembrando aqui que encontra em qualquer lugar, nas verdureiras e supermercados, então é fácil acesso. Então, como elas são muito leves, você consegue ter um custo-benefício muito bom. Então, aqui a gente tem ervas finas. Esse daqui é o chimichurri, né? Ele tem... Eu acho que o segredo é a páprica defumada, porque ela dá um gostinho. Teve uma oficina que falava que estava melhor que churrasco, né? Olha, essa daqui tá melhor do que churrasco, tá com gostinho de churrasco. É o segredo aqui, a páprica defumada. E também o limão pepper. Então, aqui, ó, colocamos esses salzinhos. Essa receita,
ela é muito importante também para quem tem hipertensão, porque a gente diminui a quantidade de sal e nós estamos usando ervas que é para trazer a funcionalidade do sal. Então, as ervas elas é para fazer esse papel de trazer o sabor e diminuir a frequência na quantidade de sal. Então, para hipertenso também é muito importante. E aqui a gente vai usar o azeite de oliva. Então, aqui, ó, eu vou pegar o azeite de oliva, né? E aí eu vou misturar ela aqui. Simples, fácil, ó. E aí vou mexer essa mistura dessas cascas aqui dentro, tá? Mexer. Agora eu vou falar de tempo de forno, que eu até acho que a gente não frisou ali, mas a sua cartilha tem essa orientação também, tá? Então, depende muito do forno, tanto para o pão a gente vai colocar em forno pré-aquecido, de 180 graus, esse forno, né? Então, ele foi pré-aquecido em 180 graus, e aí coloca para assar de 35 minutos a 40 minutos, até dar o ponto certo de dourado, tá? Para o pão. E para esta receita aqui, qual que é a dica? Não colocar, ó, a forma não precisa ser untada, tá? Eu não untei ela. Para colocar, a ideia é não deixar uma casca sobre a outra, porque uma vai roubar a água da outra, então isso não pode acontecer. A ideia é que elas fiquem todas separadas, espalhadas dentro da tua bandeja, né, da sua forma. Então aqui, ó, eu só vou colocá-las assim, porque a gente quer reduzir a quantidade que nós temos. Deixa o chefe vai arrumando aqui para mim, por gentileza. Então, aqui, ó, eu só misturei e aí a gente vai colocar ela no forno. Lembrando que pode ser as cascas do que você tem, tá? Então, tem várias opções aí que você pode colocar. E a ideia é que seja salgado, né? Então, use os seus temperos. Mas eu só tenho orégano aqui em casa, porque a gente usa muito orégano. E tenho aqui a páprica defumada. Usa as duas, sem problemas. Só tenho o orégano. Usa o orégano. Teve uma senhora que mandou para nós a foto. Ela fez a maionese em casa de batata inglesa, né? Normal, do dia a dia. E utilizou na casa dela, né? As cascas. E utilizou o próprio... Opa, deixa eu colocar aqui. O sal que ela tinha, que era o orégano, ele ficou uma delícia, ficou bem sequinho. Então, olha aqui, ó, a gente espalhou todas essas cascas, né, aqui para que elas ficassem na bandeja. E aí, para dar um gostinho a mais, eu vou colocar um pouquinho mais de azeite. Esse meu azeite é o azeite de oliva, tá? Mas se você não quer usar esse azeite de oliva, o que eu tenho aqui em casa é um outro tipo de azeite, sem problemas, pode usar, porque o azeite, a partir do momento que ele é aquecido, não que ele perca as propriedades todas dele, não, ele continua sendo um azeite importante para teu coração, para tua saúde. Mas a partir do momento que ele é aquecido, ele perde um pouco das propriedades. Então, agora a gente vai aquecer ele. Então, pode utilizar um azeite de casa mesmo, até o próprio óleo de soja, porque a ideia é só que ele ajude a gente a reduzir a água dele, tá? Então, aqui, o chefe vai levar, então, para assar no forno, né? Então, a gente vai colocar aqui no forno, como a gente acabou de explicar para vocês. Não precisa pré-aquecer o forno também, para pré-aquecer só para o pão, e aí vai colocar para assar essa receita. E eu garanto para você que vai ficar uma delícia. A gente faz ela com um molho de uma maionese. Uma maionese, você pode fazer com maionese de alho, com a maionese de rosé, barbecue. Fica uma delícia. Às vezes vai receber uma visita, alguma coisa, coloca esse prato ali e aí dá para molhar naquele molho, fica uma delícia. E outra, tem gente que come e não sabe nem qual que é o tipo de verdura que está consumindo. Teve um que perguntou, isso é pimentão? E nem foi pimentão. Então, essa é a ideia. A ideia é a gente usar esse alimento de forma integral, ele todo, tá? Então, enquanto está ali assando, e antes da gente ir para a nossa última receita, a receita número 3, eu gostaria que você abrisse a sua cartilha, enfim, né, quem está com acesso à cartilha, na página 25, tá? A página 25, ela fala sobre um plano de negócios. E aí, eu quero incentivar você que tem uma vontade ou um desejo de ter o seu próprio negócio.
E aí eu gostaria de dizer que eu já passei por essa parte aqui do o nome da receita é sonhar e planejar. Eu sempre sonhei, eu continuo sonhando e eu quero te incentivar a continuar sonhando também, mas houve um planejamento. E tudo que é planejado, às vezes sai do controle, mas se tem uma guia, uma bússola, fica mais fácil de chegar até o objetivo. E aí eu gostaria de te incentivar a isso, a utilizar os ingredientes dessa receita, que é uma xícara de propósito, 2 potes de manteiga da marca Determinação. Outra manteiga não serve, você tem que ser extremamente determinado e acreditar naquilo que você deseja. 2 colheres de felicidade, 4 ovos de ouro, uma pitada de qualidade de vida, uma bússola para você chegar ao teu propósito e um mapa, que esse mapa ele é desenhado e feito por você, empreendedor. Então eu gostaria de dizer que quando a gente fazia as oficinas e a gente estava perguntando, algumas pessoas falavam assim: "Eu tenho vontade de abrir meu próprio negócio, mas eu não tenho dinheiro. Eu tenho vontade de abrir meu próprio negócio, mas a concorrência é muito grande". Enfim, vários fatores acabavam impedindo as pessoas de seguirem esse sonho. Eu gostava de falar um pouquinho da história da Jéssica, né. Então o Osni e eu, nós somos casados, nós somos proprietário da NutriJoy, que é uma empresa de alimentação, e quando a gente começou, a gente tinha R$ 240, era tudo que a gente tinha. E este valor a gente comprou de ingredientes. Eu precisei trazer o freezer da minha sogra emprestado para começar o nosso negócio, a gente não tinha freezer, e a nossa geladeira de casa veio para o nosso local de aluguel da empresa, e nós usávamos um cooler. Esses coolers de que vai para a praia, essa foi minha geladeira por alguns meses, até as coisas começarem a engrenar. Então eu quero te incentivar a parar de dizer: "Não, mas eu não faço porque meu forno é pequeno". Nós começamos num forno assim, num forno de casa mesmo. Tínhamos que assar, às vezes, 60 pães de queijo. Só que os pães que iam para assar nesse forno, só cabia 20, bem espremidinho. Então a gente precisava fazer, imagina, 40 minutos ali assando. Então nós tínhamos que triplicar o nosso tempo para poder entregar para o cliente. Começar mais cedo. Aí a gente pensava: "Cadê a manteiga Determinação, da marca Determinação?". Então a gente começava mais cedo, a gente começava a fazer testes. "Ah, e se a gente assar esse pão e colocar os pães de queijo dentro de uma térmica de isopor, porque é barato a térmica, a gente vai conseguir garantir qualidade". Então a gente foi testando. Então eu quero dizer para você que tem vontade de abrir o seu negócio próprio e inovar, faz parte você ter concorrente, e que bom que você tem concorrência. Ou a questão da rede social, nós estamos caminhando para o 3º ano da empresa, agora que eu estou fazendo a rede social, até porque essa comparação de como que o outro trabalha, você tem que ter o teu diferencial. E essa é a minha ideia aqui, de incentivar você. Se isso está no teu coração, de abrir teu próprio negócio, de vender algo, que seja na tua casa, só comece. Acredite, vai lá na página 25, tem essa receita. Tem também, aí tem um espaço aqui, ó, que auxilia fazer até um plano de negócio, porque precisa ter organização. Você vai ser um grande empresário. E para isso você tem que começar no papel. Então, olha aqui, imagina, essa cartilha já te dá esse norte, da onde você vai começar. Então, tem aqui, ó, um plano de negócio. Depois tem uma outra, receita também, que é do sonhar e planejar, e aí o modo de preparo conta um pouquinho sobre uma história de alguém. Então assim, ó, todo mundo tem uma história para começar, né, então o importante é começar. E olha só que bacana, tem aqui, ó, a montagem, tem várias orientações e perguntas de como você pode fazer aquilo que está no teu coração. Então existe dentro dessa cartilha um norte para você que tem esse desejo de ser um grande empreendedor, e aqui a gente está fazendo aqui essas receitas para te incentivar, te inspirar. Quem sabe uma dessas receitas aqui pode ser o início do teu grande negócio, ou você que já tem um negócio, aperfeiçoar cada vez mais. O que não dá para deixar é de colocar em prática aquilo que você tem planejado e sonhado, tá? E nós somos prova de que vale a pena usar a manteiga Determinação e focar que dá certo.
Então hoje, graças a Deus, a gente tem um forno bem maior, esse forno consegue assar de uma vez só 600 pães de queijo, a gente tem mais clientes também, a gente tem geladeira agora em casa. Agora em casa tem geladeira, mas o começo foi esse. E eu quero te incentivar a acreditar no teu negócio que vai dar certo, tá? Então vamos para a nossa terceira receita. Essa receita é um brownie de batata doce. Nós já utilizamos as cascas que estão assando para fazer o nosso chips de legumes e agora nós vamos usar a polpa. Na polpa, nós vamos fazer o brownie de batata doce. O brownie, ele tem várias lendas e vários mitos sobre essa receita. Eu gosto de acreditar que é a história de uma mãe nessa versão. Uma história de uma mãe que os filhos estavam todos de férias e o filho, mãe, quero bolo, estamos com fome. E aí essa mãe foi inventar de fazer o brownie. E quando ela estava fazendo, ela lembrou que não tinha fermento no bolo. Mesmo assim, colocou para assar. O brownie ficou dessa finurinha, mas mesmo assim ela serviu para os filhos e foi um sucesso. A partir de então, essa mãe começou a chamar de brownie. O brownie é um bolo que não deu certo, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar o ponto para vocês, vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Outra teoria nos conta de que um grande chefe de cozinha recebeu na cozinha do hotel deles o Papa. E depois do Papa ter jantado, ele queria um docinho. Todo mundo gosta de um docinho depois das principais refeições. E aí, quando chegar na cozinha chefe, a gente precisa fazer alguma receita para o Papa, ele é uma autoridade. Ele pensou, vou fazer bolo, não tem erro, vou fazer bolo. E começou a fazer o bolo. O bolo do chefe também deu errado. Ficou fino, não cresceu, deu errado. O que ele fez? Fez uma calda de chocolate, jogou por cima daquele bolo e lembrou que tinha no freezer sorvete de creme e colocou em cima daquele bolo. Nasceu o petit gâteau, que é um prato muito chique, muito caro dos restaurantes e que nasceu dessa lenda, dessa história, enfim, do que um chefe conseguiu ali resolver aquela situação. Então, o brownie nada mais é do que um bolo que não deu certo ou um bolo que não cresceu, como os bolos que a gente já conhece. E esse seu aqui que você vai aprender e pode colocar, é um dos meus carro-chefes hoje dentro dos nossos negócios, mas você pode utilizar essa receita, que é um brownie de batata doce. Pensa como uma sobremesa, pensa que você pode levar para vender em academias. Hoje as pessoas têm se conscientizado que é importante ter esse autocuidado. Então nós vamos usar fonte de energia, que é o carboidrato. Imagina você vendendo numa academia, eu tenho certeza que vai ser sucesso. E ela é sucesso, essa receita. Então, assim como a abóbora, nós cozinhamos a batata doce e colocamos ela como um purê, ó. Ela fica um purezinho, tá? Então, ela tá cozida, tá aqui. Eu tenho aqui 300 gramas de batata doce, tá? Então, eu vou colocar aqui. É bem rápida essa receita. A batata doce. Coloquei a batata doce aqui. Eu vou usar 6 colheres de margarina. Lembra que eu falei para vocês do óleo, que quando ele aquece, ele perde um pouco das propriedades? Então, não tem problema você utilizar a margarina. Pode usar, eu quero usar manteiga, tudo bem. Mas a margarina, ela faz a função muito bem da casquinha do brown, tá? Então, vamos colocar aqui 6 colheres de margarina. Vou colocar aqui o açúcar. Tu pode quebrar para mim esses 2 ovos, por gentileza? Então, vou colocar também o açúcar. O açúcar que eu estou usando aqui, já aprendemos sobre o refinado. Então, vou continuar usando o açúcar demerara, tá? Então, vou colocar aqui a gramatura dela, só para falar em medida caseira para vocês também, que eu tinha esquecido, desculpa. A batata doce, eu usei 300 gramas, mas em medida caseira, 1,5 xícaras. Bem fácil. Depois, para a margarina, 6 colheres, e a minha colher é sempre essa daqui, tá? Colher de sopa. A colher que você tem em casa para comer essa sopinha é essa aqui que vai ser para usar Isso, pode. E aí, aqui, ó, o Osni colocou 2 ovos, tá? E aqui também foram 2 ovos. Então, até agora, foi essa
a quantidade de ingredientes que a gente utilizou. Margarina, 6 colheres, 1,5 xícaras da batata doce e 2 ovos. Ó, eu vou começar aqui com uma colher, que fica mais fácil, né, para mexer. Ó, vou pôr também o açúcar demerara. A quantidade de açúcar aqui é meia xícara de açúcar, ou 130 gramas de açúcar, tá? 130 gramas de açúcar, e aí vou mexer aqui. Então, ó, você percebe que ela fica bem mais líquida? Essa é o ponto dele, como se fosse um purezinho, assim, uma papa, isso mesmo, como se fosse uma papa. E aí, depois de misturar, a gente vai colocar a essência de baunilha. Pode colocar, por gentileza. Isso. Essa essência de baunilha que nós estamos utilizando, ela é a branca. Eu só queria... Ó, ela tem uma cor mais clara. Ela é mais suave do que a tradicional que a gente está acostumado. Então, ó, essa que nós vamos utilizar, ela é a branca. Porque a ideia é que fique de forma mais suave. Eu não quero acentuar muito na minha receita. Eu coloquei 2 tampas. A tampa que vem da própria baunilha. Mas você pode utilizar, se você desejar, essa escura também, tá? Aí eu vou te dar uma dica, coloca só uma, porque a baunilha escura, a essência de baunilha mais escura, ela tende a acentuar mais o sabor, tá bom? E aí essa branca que eu utilizei, ela tá num formato grande porque eu uso em grande quantidade, mas você consegue achar também em casas de festas, em supermercado, ela no formato menor, tá? E se você só conhece ou já tem em casa a baunilha escura, não tem problema. Então aqui, ó, misturei bem, né? Ela aqui. E agora nós temos que fazer o ponto do brownie, que é o quê? Um bolo que não deu certo ou um bolo que não cresce, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai colocar agora os secos, que são a farinha de trigo. Aqui nós temos de farinha de trigo 100 gramas de farinha de trigo, ou 1,5 xícaras, tá? E vou colocar o cacau. O cacau que eu estou utilizando é o cacau 100%, tá? Então, vamos colocar aqui o cacau. A quantidade de cacau é 50 gramas. Ou, se você for colocar em medidas caseiras, você vai colocar meia xícara, tá? E aí, vamos agora pôr o fermento. Jéssica, mas brownie não cresce. Brownie geralmente não vai fermento. Este nosso vai, porque brownie vai uma quantidade muito grande de açúcar. E a gente está reduzindo o açúcar, porque ele está sendo substituído pela quantidade de batata doce. Então, para complementar essa receita, a ideia é utilizar o fermento. E aqui eu vou colocar 2 tampinhas de fermento. Bom, qual que é o ponto de um bolo que não deu certo? Então, quando você começar a mexer, né, pode fazer bem delicadamente. Quando você vai começar a mexer o brownie aqui, ele vai começar a ficar mais difícil, a textura dele, mais denso, mais espesso. Você pode dar a forma, por gentileza? E aí aqui, ó, e sabe o que eu gosto de fazer? Brownie, geralmente comum, eles têm um pedacinho de nozes, de alguma amendoim, alguma coisa assim. O nosso, eu deixo de propósito uns pedaços maiores de batata doce. Porque depois que ela assa, deixa eu ver se eu consigo pegar uma aqui. Fica bem, talvez fica um pouco mais difícil de visualizar, mas elas ficam em pedacinhos na própria receita maior. E aí, esses pedacinhos que ficam, vai dar como se fosse uma crocância, como se fosse mesmo a nozes. Se você tiver condições e quiser colocar, pode colocar a massa, não tem problema. Mas como a ideia é ser uma receita acessível, né, e saborosa, enfim, então dá para utilizar a própria batata doce como truque. E aí, assim, ó, este é o ponto, ó. Vocês percebem que tá difícil de sair? Ela tá uma massa, vamos pensar em cimento, sabe? Cimento de quem... Não sei, que eu nunca fiz isso, mas eu acho que é de massa de reboco, isso. Eu nunca fiz, mas pelo que eu já vi, é basicamente assim, né? Então, deixa eu só guardar isso pra cá. Ó, a ideia é essa textura mesmo. Ah, aqui eu achei um pedacinho de batata doce maior, ó. Essa é a ideia, ó, que fique um pedaço de batata doce ali na massa,
Mas se você tem criança e às vezes não quer que perceba, mistura um pouquinho mais, mas é imperceptível, tá? E aí aqui, ó, o ozinho untou para minha forma, nós untamos com a margarina, tá? Então pode untar uma forma, né, de margarina, não precisa colocar o trigo, pode utilizar só a margarina sim. E aí, então, agora nós vamos pôr a nossa massa. Olha como é que ela fica. Ela fica bem densa. O ponto não é ponto de bolo de chocolate, tá? O ponto não é bolo de massa para confeitar. É este ponto mesmo, bem densa. Ó, bem densa. E com isso, a gente consegue perceber que ela é uma massa que assa muito rápido. Então, você tem até um gasto menor com gás, um gasto menor com luz, porque ela assa bem rápido. Um segredo para essa massa, como ela é difícil de caminhar, é passar nas costas de uma colher um pouco de margarina. Então, passa nas costas da colher essa margarina, porque ela vai te ajudar, ó, a trazer a massa e a espalhar melhor. Então, aqui eu vou espalhar a massa toda, né, na minha forma e vou levar para assar. Mais uma vez, num forno pré-aquecido. O nosso forno já está pré-aquecido por conta das cascas, né, dos chips de batata doce e de abóbora. Mas a ideia é pré-aqueça o teu forno e coloque para assar em 180 graus por aproximadamente uns 20 minutos. É bem rápida, tá? Às vezes, em 15 minutos ela já está pronta. E não tem problema de você, depois desse 15 minutos, depois dos 15 minutos, você abrir o teu forno e fazer o teste do palito lá, ou do garfo, para ver se vai sair limpo, tá? Não tem problema, ele não vai perder a textura, ele não vai perder. Então, aqui, o tamanho dele, tá? Então, aqui, ó, eu espalhei a massa. E aí, agora a gente vai colocar para assar e já retornamos com as dicas e orientações para este brownie. E voltamos com o nosso brownie assado, já cortado. Aqui eu utilizei esta forma aqui para cortá-los, né, esses brownies. Foi feito uma calda de chocolate com creme de leite, o chocolate em pó, vai misturando ele e coloca no micro-ondas. E aí, olha que delícia. É uma opção aqui para colocar em cima essa caldinha em cima do nosso brownie. Eu trouxe para vocês também uma opção de venda para esse brownie. Então, a ideia é colocar ele num papel filme, para deixar ele aqui mais higiênico. E junto a isso, eu peguei um guardanapo simples, um guardanapo que eu tinha aqui em casa, né? E coloquei ele. Tinha um pedacinho de fio de fita, e coloquei ele aqui, um fio de costura até. E olha que embalagem bonita para você agregar no seu produto, caso você queira vender. Então, olha que legal esta opção, assim. E aí, os chips de batata doce já junto com o de abóbora já assado, fizemos aqui um molho para acompanhar, então ele fica bem sequinho, ó, a ideia é ficar bem sequinho, bem firme, e aí pode fazer a degustação com molho, que é um molho rosé, e o pão. Olha esse pão, como ficou macio, olha que pão macio, bonito, bem apresentado. A gente vai servir ele com um requeijão. Aqui a gente fez uma proposta de hambúrguer, um hambúrguer delicioso para compor aqui a nossa mesa posta. E a ideia, além da gente reaproveitar o alimento, é te falar o quanto custou. Então aqui, aquela forma que a gente utilizou para fazer o brownie, né, eu vou mostrar aqui o tamanho dela, então que é este tamanho aqui de forma. Então, para fazer este brownie, a minha forma rendeu 8 brownies, né, tá aqui os 6, os outros 2 que a gente fez aqui uma opção de embalagem, né, para vocês. Quanto que nós gastamos para fazer nessa forma? A forma toda custou R$ 7,70. Então, com todos os ingredientes, aquela quantidade de ingredientes que eu falei para vocês, deu R$ 7,70. Junto a isso,
nós colocamos 30% em cima, que é do quê? Do teu gás, da tua luz, do teu tempo, porque depois você tem que lavar tudo as louças que você sujou, gastou sabão, gastou esponja. Então, tudo isso, a gente vai colocar uma porcentagem de 30%. Então, esses 7,70 mais 30% dá R$ 10,01. Então, para fazer 8 brownies, nós gastamos R$ 10,01. Porém, eu sugiro o preço de venda dele a R$ 7,50. É um preço ótimo, um tamanho muito bom que ele tá. Olha que embalagem legal, a gente já colocou aqui a embalagem dele. Uma outra proposta é você colocar dentro de uma embalagem essa própria calda. Então você imagina, você vai mandar para o teu cliente o brownie com a calda. Olha que diferencial. Essa embalagem aqui é uma embalagem bem barata de comprar, fácil. Eu já coloquei o valor dela aqui na nossa folha de investimento. Então, a embalagem junto com esse aqui, olha que bacana. Você vende o brownie assim junto. E aí você fala para o teu cliente, olha, aquece essa calda e coloca em cima do teu brownie para você ter uma experiência incrível. Você não está vendendo brownie, você está vendendo uma experiência incrível de uma degustação de um produto muito gostoso. Então, esta é uma opção. Aí você imagina comigo, vamos pensar juntos. Se você vender 2 brownies, você já pagou a sua receita. E os outros 6 brownies é lucro. É lucro para você guardar, investir em mais ingredientes e assim começar o teu negócio. Então, vale a pena. Imagine uma forma com 8, você gastou R$ 10,01, vendendo 2 brownies, você já vai ter ali o que você gastou de ingredientes, o teu lucro, e consegue investir em mais para fazer mais brownies, né? Aqui a opção aqui sustentável, utilizando todas as cascas, e para os nossos pães. A nossa forma é uma forma pequena, então, mais basicamente, essa forma pequena, tá? Ela rende 4 pães. Para fazer esses 4 pães, nós gastamos R$ 7,76. Então, eu peguei todos os ingredientes, olhei o quanto era. Eu vou dar um exemplo. O óleo. O óleo eu paguei em 1 litro, R$ 6,99. Em 1 litro. Mas eu só usei 100 ml para fazer esse pão. Então, são 69 centavos. Essa conta eu fiz com açúcar, eu fiz com fermento, eu fiz com abóbora, eu fiz com todos esses ingredientes. E ali saiu a minha ficha técnica. Junto a isso, junto a este valor, a gente coloca mais os 30% da sua água, como eu falei, o teu tempo de trabalho, e aí vai dar o valor que você gastou. Então, para fazer o pão de abóbora, nós gastamos ao todo, deixa eu voltar aqui na minha receita, ao todo R$ 10,08. E aí o pão dá para você ter um lucro maravilhoso, porque eu sugiro você vender cada pão desse, e tá barato, tá? A R$ 12. Se você vende um pão, você fez 4, você vende um pão a R$ 12, você já pagou todos os seus custos e ainda tu tem o lucro aí de 3 pães. Você está ganhando 6 vezes mais do que você investiu aqui. E se fosse o pão de hambúrguer, ele dá em média uns 20 pães, tá? Então imagina, 20 pães que você pode fazer esses deliciosos aqui, colocar pode servir, né, com requeijão aqui, mas tem a opção aqui de fazer um hambúrguer, coloca alface, coloca bacon, e aí você usa a tua criatividade. Mas olha que interessante o quanto você pode ganhar e começar o teu negócio lucrando e sabendo que dá para fazer negócio com sustentabilidade. A ideia, nada daqui vai para o lixo, a ideia é reaproveitar o alimento, como por exemplo as cascas, e junto a isso, você otimizar este para ganhar dinheiro, tanto com brownie quanto com os pães artesanais. A gente fica muito feliz de ter dividido esse momento com vocês. A oficina Gastronomia Também é Arte é incentivar mesmo a sustentabilidade, o empreendedorismo, a sua criatividade. Tenho certeza que daqui você vai se inspirar para fazer mais e mais e aumentar o teu negócio. E a gente está muito feliz de ter você aqui conosco. Eu espero que essas receitas façam sentido. Além delas, aproveite o teu material que você recebeu das cartilhas, veja as receitas,
testem elas, use a criatividade para fazer novas receitas, deguste, chame os vizinhos, chame os amigos, comece a fazer as suas vendas para o teu comércio local, para o local ali, na tua igreja, nas pessoas que você conhece, e acredite no teu sonho, naquilo que você tem para o teu negócio. Além de levar saúde, o meio ambiente agradece, e Osni e eu estamos muito felizes de dividir com vocês, junto com a Whirlpool, a experiência de experimentar novas receitas e ajudar ainda o meio ambiente. Muito obrigado pela tua paciência, pela tua parceria, por estar aqui conosco. Nós estamos muito felizes e até breve. Tchau!